Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, no texto de João, capítulo 1, versículo 14, é o nosso texto base. Vamos ler? Nós estamos na série E Vimos a Sua Glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos na busca de ver o que João viu. É claro que isso é muito profundo e o que nós vamos ver é um pouquinho do que Deus certamente há de nos conduzir no decorrer da nossa vida, da nossa comunhão com Ele. Mas o texto diz, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe, abre a nossa visão, nos rendemos diante de Ti e declaramos que a Tua iluminação, Senhor, é necessária, sem ela nós não podemos proferir a Tua palavra, entender a Tua palavra. Pai, buscamos com que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a iluminação. No nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, João viu, e ele fala como que em nome dos discípulos, nós vimos a sua glória. E logo em seguida, nós estamos nessa busca de caminharmos pelos textos bíblicos que João escreveu, como você já sabe, o Evangelho, a introdução do que ele escreveu está nas palavras que acabamos de ler. E vimos a sua glória. E ele então, como que dizendo, agora eu vou mostrar a vocês o que nós vimos. Quero deixar claro, irmãos, que o Evangelho traz a revelação do unigênito do Pai. E enquanto nós contemplamos o Evangelho, nós podemos perceber essa revelação, quando nós ministramos aqui o que está escrito aí no verso 1 até o verso 12. Desculpe. Do verso 1 até o verso 12, a transformação da água em vinho. E nós vimos o significado, recapitulamos o significado, eu creio que muitos irmãos já até escreveram esse sinônimo de o que é a glória do unigênito, que está no versículo 14 do capítulo 1. E vimos a sua glória. A glória, no texto grego, significa a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença, observe, da presença e do poder de Deus. Então, conforme Jesus foi manifestando o poder de Deus, a sua pessoa e o poder do Senhor que estava sobre ele, ele traz entendimento necessário que vai moldar a nossa vida, que vai nos dar a direção de como Deus é e o que Ele espera que nós, mediante o seu conhecimento, venhamos a fazer. Na quarta-feira nós investimos um tempo aí, observando que o reflexo da revelação da majestade vai definir atitudes acertadas para com a situação que você venha a viver ou esteja vivendo. Muito bem. Agora eu quero ver com você o versículo 13 até o versículo 25. É a purificação do templo. Eu confesso que eu tenho vontade de terminar agora pela manhã essa parte, mas eu acredito que, enfim, vamos pedir que o Senhor nos dê a graça aqui, né? São o versículo 13 até o verso 25. E é um texto riquíssimo, pois trata da purificação do templo. Veja bem, quando eu leio a Bíblia, eu posso aqui observar esse texto. Se você estiver com seu coração querendo uma resolução de um problema específico, talvez a pessoa vai até pular esse trecho, né?
ela lê a transformação da água em vinho e lê com alegria porque ela espera que Deus faça isso em sua vida, que Deus realize um milagre. Mas qual o milagre da purificação do templo? Num cristianismo atual, e aí eu estou falando de um problema, em um cristianismo onde as pessoas estão sempre buscando um milagre, quando o grande milagre já aconteceu. Qual é o grande milagre, irmãos? Qual é o grande milagre? A salvação já foi recebida. Vamos relembrar aí o que significa salvação, numa linguagem aí com um exemplo humano, né? Uma pessoa está se afogando no mar. Então alguém chama o corpo de bombeiros. Se for lá no Rio, naquelas praias lá do centro, o que vai acontecer, irmãos? Dependendo, vem até um helicóptero. Vai lá, busca, você já deve ter visto o noticiário mostrando. Aí com aquela rede, né? Como que um saco em forma de rede, vai lá, busca a pessoa, salva a pessoa, juntamente com um soldado ali do Corpo Bombeiro, falhou aqui como é que chama, né? Um salva-vidas, isso, obrigado. Um salva-vidas, e aí, o que é dito quando é posta a pessoa lá na praia? O que é dito? Fulano está salvo. Então a salvação, também nas coisas espirituais, é assim. Você vai encontrar o trecho bíblico que diz que dele nos levou das trevas para a sua luz. Então a salvação é um estado de espírito aonde nós fomos transportados, tirados da escuridão, aonde nos feríamos, pois não enxergávamos nada. Aí é quando a pessoa, né, faz tudo errado, cria os filhos e não sabe onde errou, casou, tudo bem, mas só se feriu e feriu, foi ferido e feriu. E isso por quê? Porque estava em trevas, e nas trevas não se tem certeza de nada. Não se sabe nada, não se tem certeza de nada. E então o Senhor vem com a luz, e Ele faz brilhar a sua luz, e nós então enxergamos aonde estamos, e descobrimos que o que achávamos que era pão, era migalhas. O que achávamos que era morada segura, era um casebre caindo aos pedaços. Não havia nada que se aproveitasse. E aí eu estou falando de um exemplo humano para falar da condição espiritual. E ao reconhecermos aonde estávamos, aonde estamos naquele momento, nos arrependemos, então Ele nos transporta daquele lugar para a luz. E na luz, como Ele está, caminhamos, conforme está escrito no texto de 1 João. A palavra de Deus, então, nos garante que a maior bênção que uma pessoa pode receber é esse transporte. Qual é a pobreza, irmãos, instalada na vida de uma pessoa? Ela salva, portadora do Espírito Santo, se colocando numa depressão espiritual, vamos dizer assim, né? Ai, meu Deus, me falta tanta coisa. E aí ela tem lá uma lista de coisas, né? Tem uma lista. E isso é um problema grave, né? Um problema grave. Por quê? Porque ela deixa de valorizar o que o Deus fez, e ela é uma profunda pedinte. Aí eu estou falando do pedinte, que quando termina e é recebido aquela petição, ele tem mais uma multidão de pedidos e nunca se sacia. Eu estou falando de uma satisfação espiritual que a pessoa não tem. Ela não está satisfeita com a salvação. Irmãos, eu quero deixar claro que a salvação é um estado de espírito que você foi posto. Você foi posto na luz, e isso gera um alimento. Você está alimentado. Você está preenchido. Você está satisfeito. Você tem paz.
eu gosto de contar a história de um concurso de pintores, onde o desafio era pintar a paz. Um quadro que expressasse a paz. O quadro que ganhou, meus irmãos, o pintor pintou um mar revolto, com ondas, e uma madeirinha flutuando, com uma gaivota pousada, tranquila, que parecia estar dormindo. Mas havia uma onda que ia vir sobre ela, mas ela mesmo assim estava tranquila. Foi esse o quadro que ganhou o concurso. Por quê? Porque ao redor pode haver um mar revolto, mas interiormente você está em paz. E se você estudar a palavra paz, no sentido bíblico, você vai encontrar que um dos sinônimos para isso é estar completo. Estar completo. Então, a pessoa que está completa, ela deve sim orar para que Deus dê emprego, deve orar para que Deus dê a ela tudo o que ela precisa, ela deve orar para que Deus abençoe seus filhos. Mas se alguém perguntar assim, você está com seu coração agoniado, vazio, e aí eu quero deixar claro, irmãos, todos os crentes que têm ansiedade não foram conhecedores em profundidade do que eu estou falando. A ansiedade é insegurança. Quem está seguro de que já alcançou em Cristo Jesus não será vencido pela ansiedade. Eu não estou dizendo que não vai ter ansiedade, eu estou dizendo que a ansiedade vai bater a porta e ela vai perder para a sua segurança em Deus. Os irmãos estão entendendo? Ai, meu Deus, eu vou conseguir esse emprego. Ah, não, mas eu tenho que conseguir hoje, Olha só a pessoa que está em paz. Em paz me deitarei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 4, vai proferir essa palavra. Como assim? O que perturba alguém no sono? Saber que não tem dinheiro para pagar as contas que vai vir no mês. Mas ele tem a convicção de que sentado no trono está o Senhor e Deus não saiu de lá. O que significa isso? Deus não saiu de lá, Ele governa. E se Ele quer fazer você passar essa situação, você está sendo provado, e que você seja aprovado, meu irmão, em nome de Jesus. Aprovado. Quando é que você é aprovado? Você passou na prova, você preencheu lá todas as questões, e aí, meus irmãos, eu estou falando de lá ter uma questão assim: você não tem emprego, o que você vai fazer? Aí você vai escrever um texto desse: o Senhor Deus está no trono, o Senhor Deus me concederá, eu tenho convicção, ainda que eu tenha que passar 3 meses caminhando pelo deserto, ainda que eu tenha que passar toda uma situação de dificuldade, mas eu vou passar o deserto e Deus vai me sustentar nesse deserto. O deserto não é para minha morte. Só os incrédulos morrem no deserto. E aí você sabe, eu estou parafraseando com os episódios bíblicos do Antigo Testamento, aquela geração toda que morreu, porque acreditou que não iria entrar em Canaã, que eles seriam vencidos pelos moradores de Canaã. Então, tendo observado isso com os irmãos, eu quero aqui caminhar para a leitura bíblica do João 2, versículo 13. Que o Senhor Deus enche o seu coração nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas,
e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. Vamos ler aí o verso 15, eu gostaria que você proferisse ouvindo a sua voz. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera. Então, creram na Escritura. Repita aí comigo. Então, creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Muito bem, esse trecho da palavra, e aqui eu quero estabelecer uma ótica que, se você, assim, claro, se você sentir do seu coração esse mover, eu creio que é bem pertinente. A ótica aqui é João. Nós vimos a sua glória. João está dizendo, nós vimos a sua glória, nós os discípulos vimos a sua glória. A glória, conforme eu disse, é a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença. Eu dei ênfase no último culto na revelação da majestade. A majestade que comanda os seres inanimados, que é no caso a água, e o efeito de um movimento com o suco da uva que gera o vinho, né? E a partir da água Jesus faz o vinho. Nós ali vimos a majestade sobre todas as coisas. A ordem foi dada àquele que governa e que criou todas as coisas. Quem criou a água foi Deus. Quem deu sabedoria ao homem para a constituição do vinho foi Deus também. É Deus que dá a capacidade. Então, este Deus que governa sobre todas as coisas agiu. Ele ordenou que a água se tornasse algo que não lhe era comum. E a sua majestade ali foi vista e os discípulos creram nele. Mas agora, nós estamos vendo a glória do unigênito, apontando para a revelação da sua presença. O que faria Deus se entrasse no templo com o templo daquele jeito? Vamos relembrar aqui alguns princípios bíblicos. Entenda, o alvo de você conhecer a glória aqui é que vai mudar a sua mentalidade sobre o culto e as coisas do Senhor relacionadas ao culto. Seja o culto público da reunião da igreja, ou seja, o seu pessoal, a sua devocional e como você se porta diante de Deus. Isso vai mudar a sua postura, que eu não sei qual é atualmente. E no decorrer eu espero que o Senhor toque em seu coração, se assim for do seu agrado. Do agrado de Deus, né? Tudo que Ele tem que fazer, Ele faz e não tem que perguntar para nós, porque Ele é Senhor. Mas eu quero deixar claro aqui essa observação.
no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a glória de Deus, quando os dois filhos de Arão entraram no templo para a renovação do fogo que precisava ser mantido, eles entraram sob efeito do álcool. E o que lhe aconteceu aos dois? Eles foram fulminados, foram mortos. Os irmãos já conhecem a história. O texto mostra que Arão não pôde nem chorar a morte dos seus filhos. A ordem de Deus era essa. E Arão cumpriu, viu, irmãos? Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Você quer saber como você deve se portar quando você vê pessoas que conhecem a verdade e teimam em descumprir a verdade? Meu irmão, preste bem atenção se você não vai chorar, viu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Olha só, eu sei que a desobediência gera morte. A pessoa é crente. Eu estou aqui fazendo a comparação com a atitude dos filhos de Arão. Os filhos de Arão sabiam que não podiam entrar sob efeito de álcool, tendo tomado vinho. Eles tinham que entrar somente tendo purificado suas vidas. Eles não poderiam estar no jeito que estavam. E eles entraram daquela forma. Foram fulminados. Eles foram fulminados porque desrespeitaram a autoridade de Deus. E aí, quando Deus diz que Arão não deveria chorar a morte dos seus filhos, é claro, tinha todo um ritual de choro, de pranto, quando alguém morria. Deus estava dizendo exatamente que não se poderia haver uma complacência com uma coisa como aquela. Vamos observar algo semelhante. Irmãos, nós não poderemos ler esses textos. Eu estou só comentando. Se você não tem conhecimento deles, você vai lá no texto bíblico de Êxodo, você vai encontrar a respeito disso. Mas, basicamente, você vai encontrar um outro momento semelhante. E agora sobre aquilo que eu quero apontar mais especificamente. Você lembra quando Absalão se levantou contra Davi e Davi saiu da cidade às pressas com uma parte do exército que lhe era fiel? Ele saiu com os principais generais e ele saiu às pressas, nem comida direito levou. Aí o texto mostra que ele, ao sair com tudo aquilo, ele vai para o deserto, seu filho tenta matá-lo, sai em guerra contra ele, e ele chega para os soldados e dizem: olhem, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Quem aqui lembra desse texto? Na linguagem de hoje está escrito desse jeito. Eu acho bem engraçado na linguagem de hoje aquele texto lá. Tratem o jovem Absalão com delicadeza. Aí os soldados, tudo bruto, irmãos, tudo cabra mesmo da guerra, ficaram todo mundo calado. Quando encontraram Absalão, ele estava lá preso nos cabelos, dele, ele tinha um apreço por aqueles cabelos fortíssimos, tanto é que não os cortava. Ele fica preso nos cabelos, os soldados veem aquilo e taca nele lança. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 lanças, uma coisa assim, é o que dá a entender o texto. E aí um ainda diz: olha, o rei, quando souber disso, não vai gostar, porque ele disse: quando encontrarem o jovem Absalão, tratem ele com delicadeza. Aí o outro que ouviu essa história fez como quem não ouviu e mata Absalão. Mas eles fizeram a festa em Absalão. Qual era o entendimento? Esse tomou o reino sem a mão do Senhor. Ele não recebeu o reino legitimamente, ele tomou, usurpou. E aí, ele precisa morrer. Ele feriu a autoridade de Deus. Na linguagem da guerra, só lhe era permitido matar alguém se fosse decretado uma guerra. E assim foi. Quando a notícia chega para Davi,
Davi, como de costume, deveria sair e cumprimentar o exército e parabenizá-los pela vitória, como era comum fazer. Se você estudar o texto, você vai descobrir que isso era o comum, o correto de fazer. E o que Davi fez? Não saiu. Não saiu. Aí Joabe chega lá e diz, em outras palavras, levanta daí agora. Você vai ver, é outra parte que eu acho bem interessante. Joabe dá um puxão de orelha em Davi. Disse, em outras palavras, você vai levantar daí agora. Olha, o povo todo, o exército todo deu a vida pelo Senhor e pelo seu reino. E o Senhor está aí chorando por esse rapaz que lhe fez tanto mal e a nós todos. Eu estou colocando aqui em palavras mais resumidas. Vá lá e parabenize o exército. E aí Davi foi meio choroso, e aí foi e fez. Qual foi o erro aí, irmãos? Davi tinha que saber que o filho dele ia morrer. Era ou não era? Não tem para onde correr. Aí eu estou dizendo, irmãos, eu estou dizendo aqui, que nós temos hoje em dia isso acontecendo bastante. Uma vez eu me lembro de uma pessoa que me pediu oração, muitos anos atrás, eu era novo aqui ainda. Aí ela pediu oração por um neto que estava preso. Aí eu, pois não, vamos orar. Mas aí ficou insistindo. Aí eu perguntei, mas ele já se converteu? Ela disse, não, pastor, não. Mas o que a senhora acha? Ele continua com o coração decidido ao crime? É, pelo jeito. Eu digo, então vamos orar para ele permanecer lá. Aí a mulher olhou assim para mim. Que é isso? Não, vamos orar para ele permanecer. Irmãos, eu só faltei dizer que ele sofra bastante e até cair em si e se arrepender dos pecados. Era desviado. E ao se arrepender, aí sim, nós vamos orar para Deus dar graça e ele sair. Aí, irmãos, olha só como é que é um crente. Mas meu neto, pastor, pode ser a mãe do guarda. Pode ser a mãe, conhece esse dizer da mãe do guarda? Todo mundo respeita que é a mãe do guarda, né? Eu acho que é mais ou menos isso o entendimento. Aí, olha só o que aquela irmãzinha estava pedindo. Que é isso, pastor? Uma senhora, uma vovó. Meus irmãos, nós temos que ser movidos pela palavra de Deus. Ela estava pedindo para o neto sair e continuar cometendo crime. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você acha que Deus vai ouvir assim? Ah, sim, minha serva. Eu vou providenciar para que ele saia e continue no mundo do crime. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Você acha? Mas na mentalidade da vovozinha, não, Deus me ama, pastor. Deus vai ouvir minha oração, pastor. Eu sou uma avó sofrida. É ou não é? Irmãos, vamos parar com chorumela. O que nós temos que rever são os conceitos, o que é que move. Por isso que na nossa boca não pode sair uma palavra: Senhor, traz arrependimento sobre esse Absalão. Traz arrependimento. Nós somos crentes e sabemos que a conversão é tudo. Pelo amor de Deus, entenda, porque senão você vai sair daqui dizendo, pastor é mau. O pastor é um homem mau, ele não quer que o meu netinho saia, no caso daquela senhora. Irmãos, não é brincadeira que nós estamos dizendo, é sério. Por que Arão não podia chorar? Os filhos dele sabiam que não podiam fazer aquilo. Se ele chora, ele estava dizendo assim, eles estavam errados, mas são meus filhos. Aí estragava os outros. A gente também pode dar uma erradazinha, porque no final está tudo certo. Eu ouvi, irmãos, eu não queria estar na pele desse pastor, mas eu ouvi de um pastor que deu conselho para um pai botar o filho para fora de casa.
E o pastor disse para aquele pai: ou você põe ele para fora, ou você destrói os outros filhos que você tem. Aí você imagina o que esse garoto fez, né? O garoto estava no entendimento de continuar desobedecendo e cometendo erros inimagináveis, ao ponto de um pai ouvir de um pastor um conselho desse. Eu conheço aquele pastor, pelo menos de suas pregações, eu sei que é um pastor equilibradíssimo. Ele não citou os motivos, mas deveria ser coisas horrendas. Por que ele falou isso? Porque os outros filhos iam entender o seguinte: eu posso fazer e acontecer, e no final está tudo certo. Eu já ouvi aqui um testemunho de uma pessoa que até foi membro aqui da igreja, disse: olha, o meu pai botou para fora o meu irmão porque ele comprou uma arma e não queria se desfazer da arma. E meu pai disse: se você vai ficar aqui com essa arma, você vai ter que procurar outro lugar para você. E aquilo eu ouvi da boca do irmão, né, que tem uma vida centrada. Ele disse: olha, pastor, meu pai fez aquilo e ficou registrado para nós que aquilo não era certo. Claro, a arma não era autorizada, não havia nenhuma forma correta de se ter aquela arma daquela idade, daquele formato. Se o pai não toma uma providência, agora vai fazer isso hoje para você ver como não vai ter gente dizendo: fulano, pastor, tem que ser excluído do rol de membros da igreja. Como é que ele é um crente, botou o filho dele para fora de casa? Estou falando besteira, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo que é tudo pelo amor. O que você precisa é amar. Tem que amar. Que pastor mal, vamos orar pelo pastor, fazer uma vigília. E aí a pregação de que, vamos entender aqui um princípio. Irmãos, o templo, para entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano, e só podia entrar o sumo sacerdote. Qual é a mensagem que Deus passou para o povo de Israel? Que a presença de Deus é coisa séria. A presença de Deus é coisa séria. A mensagem que Deus passou quando fulminou os filhos de Arão, os 2 filhos de Arão, 2 deles, tinha mais. Inclusive o que sucedeu depois era o mais fiel deles. A mensagem que Deus passou para o povo é que não venha bagunçar as coisas do Senhor, as coisas do templo. Não venha com seu próprio pensamento. Por isso que na igreja de Deus até hoje, nós não podemos trazer o que pensamos. Senão nós vamos fazer ídolos. Como assim? Por que cantamos? Não, porque tem que adorar, a Bíblia diz isso e tal. Eu não concordo. Mas de onde é que você tirou isso? Não, é porque eu penso assim. Aí você já conhece a história do penso. Eu penso significa que é uma inclinação pessoal sua. E nós não temos nada que se aproveite. Só Deus pode ser ouvido 100%, e que nós tenhamos a palavra de Deus 100% como autoridade sobre a nossa vida. Diga amém, eu recebo. Por que é que está uma bagunça do jeito que está hoje? Porque deixou-se de ter a palavra em muitos lugares como autoridade. E aí, meus irmãos, nós precisamos, por isso que eu digo, vamos abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque nós temos isso hoje. A pessoa está pedindo a Deus, às vezes, por um familiar, e pedindo por uma coisa errada. E quer que Deus o ouça. E aí está arriscada a pessoa: pastor, mas eu chorei a noite toda. Eu digo: não, que pena, você perdeu só líquido do seu corpo. Como assim? Aquela ideia de que Deus... meu filhinho, eu também fiquei compadecido com o seu choro. Eu vou conceder. Você acha que Deus é assim? Meus irmãos, Deus vê todas as coisas. E Ele preza por uma coisa só: a sua glória. Se a sua vida aponta para a glória de Deus, você vai ser abençoado, porque o alvo é o reflexo da glória dele em você.
Mas se no final você quer aparecer, nós estamos no equívoco. Isso não pode acontecer. Então, para entender esse texto, veja bem, e vimos a sua glória, aqui agora é a glória da presença. O que é que o Senhor faria com o templo, se o templo tivesse bagunçado? Esse texto aqui, irmãos, é um texto que tem gente que lê, não entendo não. Jesus fazendo um chicote de corda. Né? De onde surgiu esse chicote de corda, né? Primeiro vamos explicar aqui o seguinte. O texto diz que ele foi para Jerusalém para festejar a Páscoa. A Páscoa, todo mundo sabe, é a festa que celebra a saída do povo de Israel do Egito, o livramento do primogênito, o livramento do primogênito no último dia, antes da saída. A Páscoa era seguida da festa dos pães asmos. Entenda bem, a Páscoa era um dia, depois seguia-se 7 dias da festa dos pães asmos, e também era nessa festa que se comia, a partir da Páscoa, as verduras amargas, que seria, né, as ervas amargas, simbolizando como eles saíram do Egito. Eles não tiveram provisões, não deu tempo os pães asmos, pães sem fermento, e as ervas amargas para não se esquecerem do amargor que eles passaram no Egito, e Deus os livrou de lá. Então era para essa festa. E no templo, onde era celebrado com um sacrifício especial, que acontecia das 3 às 5 da tarde. Então, Jesus vai lá para essa festa. E quando ele chega lá, ele vê o templo, ele achou no templo, e eles vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. Primeiro vamos visualizar o que significa isso. Os bois, esses animais todos, porque aqui tem uma cara de curral, né? Tem uma cara de um grande curral. Veja bem, irmãos, nós estamos falando de um ajuntamento de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Quem eram as pessoas obrigatoriamente tinham que ir todo ano a Jerusalém? Todo homem. Poderia levar sua esposa? Poderia. Você vai encontrar trechos na Bíblia de famílias de Israel que levavam suas esposas. No caso do Antigo Testamento, texto 1 Samuel, você vai encontrar isso. Mas, obrigatoriamente, todo homem de Israel e todos os seus filhos de 12 anos em diante. Forte isso, muito forte. Por quê? Na quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre a emancipação e citamos algumas coisas. O garoto de 12 anos em diante deveria ir com seu pai. A esposa ficou, não tem problema, mas o garoto e o pai deveria estar, no mínimo, na Páscoa. Na Páscoa. Então, nós estamos falando de centenas e milhares de pessoas. Portanto, não eram poucos bois, não eram poucos animais. Você vai estudar o texto, você vai descobrir que esse pátio era chamado Pátio dos Gentios. Pátio dos Gentios. Eles transformaram, na época de Jesus, o templo não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes, que era muito maior, inclusive. O templo de Herodes havia um pátio chamado Pátio dos Gentios. Era nesse local que eles fizeram um grande curral. E como havia muitos animais, tinha muito o quê? Muita corda. Jesus certamente pegou um punhado de pedaços de corda, fez um grande, um chicote com aqueles pedaços de corda, até porque o chicote tinha, por exemplo, Jesus foi chicoteado com um chicote. Eram 2 tipos de chicote que os romanos usavam, né? Chicote de couro, com 3 pontinhas de metal roliço, um círculozinho, uma esfera, né? Na ponta de algum metal,
ou o outro chicote possível é um que tinha a coluna de um pequeno animal. Eu esqueci agora. Me ajude aí, irmão Enoque, só ajudou a primeira vez. Você pega a coluna do animal, no meio dele ali põe o couro e no final umas 3 pontas. Vértebra, né? De um animal pequeno. Acredito eu, irmãos, que foi o primeiro chicote que chicoteou Jesus, porque o segundo talvez o matasse com o que aconteceu. Por isso que ele sangrou tanto, por isso que não havia sangue mais, provavelmente. Não dá para ter certeza disso, mas eram esses 2 que os romanos usavam. E eu estou citando isso só para dizer que ambos tinham 3 pontas. Provavelmente Jesus seguia um padrão semelhante, uma corda com várias pontas, um chicote com vários pedaços de corda. E ele deu contra eles, os dispersando. Primeiro, eu estou explicando o versículo 14, havia esses animais todos. Você estudando o texto vai descobrir, irmãos, eu fiquei bem, isso foi bem novo para mim, inclusive, que há indícios de que o sacerdote Anás, ele recebia uma porcentagem desse comércio. Quero relembrar aqui, pastor, não é Anás e Caifás, não. Irmãos, Anás era o sumo sacerdote da época. O Caifás era um sumo sacerdote que havia sido retirado pelos judeus, mas ele é citado junto com Anás, porque ele era uma pessoa que agradava os romanos, e os romanos, para que houvesse um equilíbrio no relacionamento com os romanos, você vai ler lá o sumo sacerdote, Anás e Caifás, são 2 pessoas. Só para você ver como está deteriorado na época os judeus. Havia uma jogada política para agradar Roma. Caifás andava junto com Anás. Porém, Anás é que era o sacerdote genuinamente, o sumo sacerdote. Você sabe também que havia o sumo sacerdote, e Israel você vai encontrar registro de até 100 sacerdotes. O sumo significa sacerdote principal. E havia abaixo dele até 100, pelo menos que há registro, não há um limite estabelecido pela lei, mas que há registro de pelo menos 100 sacerdotes em média. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E o texto bíblico nos mostra que havia esses animais e eles tinham que ser vendidos. O que muito me maravilhou foi a informação, que para mim foi nova, que você podia até fazer como no Antigo Testamento, de levar os animais, mas você não seria recebido por um homem que é chamado juiz, que não é uma espécie de gerente ali do que acontecia. Não se podia trazer de casa o animal para ser sacrificado. E isso garantia o quê? A venda do que estava ali no pátio dos gentios. Irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque nesse ponto alguns têm muita dúvida sobre algum tipo de, se isso não é alusivo a comércio na igreja, né? Por exemplo, aí nós temos um estande com livros, né? E às vezes tem uma cantina, tem alguma coisa, e alguns, no decorrer do tempo, já me perguntaram: pastor, isso não seria comércio? Como Jesus, por exemplo, se indignou, a minha casa seja casa de oração. Por isso que esse estudo é importantíssimo, importantíssimo. Você não sabe a alegria que eu estou de estar aqui ministrando isso. Porque vimos a sua glória, a revelação da presença no templo. E o que ele faria? Exatamente o que ele fez. Por ordem. Quando que seria inadequado? Primeiro vamos entender o texto. Havia uma jogada financeira que obrigava as pessoas a comprar os animais ali. Eu particularmente, isso eu digo pelo estudo, pela minha caminhada de estudo, eu particularmente acredito que
não era com esforço que se impedia as pessoas de trazer os animais. Claro que deveria haver aqueles homens com coração, que nem o de Abraão, que queriam levar os seus animais. Vamos entender isso. Irmãos, biblicamente, cada um tinha que ter os seus animais sendo criados para o fim de sacrifício, no Antigo Testamento. E se a pessoa se apegasse àquele animal, de certa forma, melhor seria. Porque o objetivo do sacrifício do Antigo Testamento era passar a mensagem para quem pecou. Você pecou, o animal foi morto em seu lugar. Você imagina você tendo criado aquele animal, e aí você leva para o sacrifício. Uma mensagem deveria ser passada. O pecado gera morte. O pecado gera dor. Agora você imagina na época de Jesus, e é isso que eu sempre preguei, né? E estava certo, porém, essa informação nova é bem forte para mim. Meus irmãos, você vai aonde, fulano? Ah, eu pequei, eu vou no templo. Como assim? Não, eu vou lá e compro um boi, resolvo a minha situação. Ah, eu quero aquele ali. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, nenhum coração entendendo os princípios. Uma frieza. Basta ter o dinheiro, e é por isso que tinha também aves, porque quem era muito pobre comprava uma ave, uma pomba, que era baratinho, segundo o que consta o estudo do assunto, era muito pouquinho o valor desse sacrifício, e era feito, a Bíblia até cita isso, né? Quando mostra José e Maria, quando eles vão se apresentar, eles não tinham recurso, eles compram uma pomba. E era o sacrifício das pessoas mais pobres. Só que eles agora manipularam tudo para que gerasse recurso para o templo, na pessoa do sumo sacerdote. Literalmente, irmãos, é a corrupção que existia dentro do templo. Quero destacar, irmãos, que no Antigo Testamento você vai encontrar a explicação de que a tribo de Levi, ela cuidava de rebanhos de animais para fins de sacrifício. Não para comércio, mas para apresentar ao Senhor como sacrifício. A tribo de Levi trabalhava em torno do templo. Muito bem. Então aqui, nesse momento, nós encontramos a corrupção no templo para encher o bolso do sacerdote, o sacerdote Anás. Se você tiver dúvida sobre a conduta de Anás, leia a crucificação de Jesus, veja o que ele foi capaz. Ele orquestrou a traição de Jesus, pagou por aquilo a Judas, e ele tem todo um procedimento inadequado de levantar as pessoas pedindo a crucificação de Jesus, e tudo para manter o judaísmo e o seu sistema. Se Jesus se tornasse proeminente em Israel, na visão deles, eles estariam perdidos. Então mata esse Jesus. Ele é nosso inimigo, inimigo do nosso sistema. Eu não estou falando, irmãos, da religião judaica, do judaísmo, que o judaísmo é corrupto. Não estou falando isso. Eu estou falando que no judaísmo havia corrupção naquele momento. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Quando a Bíblia diz assim, foi os nossos pecados que o colocaram na cruz, em outras palavras, esses pecados dentro da religião, onde se visa o bolso, é que é a grande destruição. Aqui vem um entendimento muito claro. Para o nosso tempo, eu tenho que falar isso, irmão, não tem como. Se no culto existir alguma coisa que você tem que pagar por isso, para ser abençoado, aí eu posso aplicar que é algo semelhante. Porque aquele recurso, com aquele meio de bênção, seja uma almofadinha,
tijolo, um azeite, um sal, uma toalha. Tem uma lista rosa, né? A lista, irmãos, eu já ouvi falar até de feijão, tinha feijão também. Aí, veja bem, aí você adquire aquilo para você ser abençoado. Os irmãos estão entendendo? Veja bem, eu vou aplicar aqui no uso do texto. A pessoa, para ser abençoada com perdão, ela comprava o animal preenchia o bolso de Caifás, de Anás, aliás. O sistema ali de quem vendia ficava satisfeito. As pessoas que traziam o animal eram interrompidas, não podia apresentar o animal que trouxe, tinha que comprar. Notaram aí? Notaram? Pastor, mas e as coisas que nós vendemos aqui? Elas não têm um bolso de alguém. Por exemplo, o estande não tem quase lucro, o objetivo é você ter o material. Diga você, irmãos, tem tempo que a gente paga para esse estande funcionar. Quando eu digo a gente paga, é porque o alvo não é financeiro. E mesmo assim, todo o lucro, ele vai totalmente para missões. Totalmente para missões. E assim também as coisas relacionadas a uma cantina, a um negócio. Mas aquilo que é vendido não é algo que você está obrigado a comprar, que aí seria algo semelhante. O que eles estavam vendendo era obrigado a comprar. Vamos supor que aqui eu dissesse, olha, irmãos, a partir de hoje, por mês, você tem que comprar um item do estande, pode ser uma caneta, e você vai ser grandemente abençoado. Aleluia. Aí sim, aí deu ruim. Aí pode até sair de perto do pastor, que pode vir um raio na cabeça dele. Entenderam? Então, só dessa forma é que dá para caminhar. Agora presta atenção, irmãos. Existem pelo menos duas igrejas, chamadas igrejas, por favor, ninguém cite o nome, eu não vou citar aqui. Existem duas grandes igrejas, tidas como evangélicas, que no Brasil, por uma grande denominação, assim como os batistas, já não é reconhecida como igreja evangélica faz tempo. Não é igreja. Por quê? Porque tudo que caminha dentro desse sistema religioso, dessas duas denominações, parece que tem mais alvo financeiro do que realmente a pregação. Os irmãos entenderam? Tem sempre alguma coisa que está vendendo. Vendendo por quê? Num dia que está vendendo, mas você tem que dar uma oferta. Não, irmão, vem aqui e pegue, mas dê uma oferta. Se isso é meio de bênção, então realmente se aplica a algo semelhante. Se aplica a algo semelhante. Quando o texto diz, o zelo da minha casa ser chamada casa de oração, né? Então, aliás, está logo aí à frente, vamos lá. Tendo feito um chicote de cordas, lançou-os todos para fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que as vendiam, tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado? Aí, o versículo seguinte, seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram, que sinal miraculoso mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhe Jesus, derrubarei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Aí eles falam, né, que foi edificado lá em muitos anos e tal, mas Jesus falava do seu corpo. Eu quero dar um destaque aqui, irmãos, logo depois aí dos bois, dos animais, nós temos aí os cambistas assentados. O que é os cambistas? É alguém que troca dinheiro, né? Hoje você encontra lugares que você troca o real pelo dólar, você compra dólares, né? Então, o que eram os cambistas aqui que estavam assentados com as suas mesas? E aqui é para escandalizar o negócio.
havia uma moeda judaica chamada moeda judaica. Um dinheiro que era movido só entre os judeus. E no templo só se recebia esse dinheiro. Ao que dá a entender, era um dinheiro controlado pelo templo, pelo sumo sacerdote. E aí esses cambistas estavam lá por quê? Porque chegava gente de todas as nações, judeus de todas as nações, para o dia da Páscoa. Ele ia trazer dinheiro estrangeiro e precisava fazer o quê? Você ia ter que trocar, irmão. Você vai ter que trocar esse dinheiro aí. Não, esse dinheiro aí, não, aqui não entra. De forma nenhuma. O senhor vai ter que trocar. Aí, quem é que levava uma porcentagem? O cambista. Eu troco, mas 5% é meu. Veja o nível do templo. Se tornou um meio de ganhar dinheiro. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar claro, não me pergunte nome. Você é um filho de Deus e você tem que estar crescidinho para poder ter discernimento. Lugares aonde parece que o negócio é dinheiro. Dinheiro. Você já ouviu histórias de pessoas que deram tudo o que tinham para igrejas? Tudo o que tinham. Eu vou dizer para você uma coisa, se aqui alguém aparece dizendo, pastor, eu vou vender minha casa, eu quero dar para a igreja. Eu digo, como assim, meu irmão? Como assim? Não, eu quero dar para a igreja, pastor. Irmãos, vai passar por um gabinete. Como assim, pastor? Ele quer dar. Não, eu quero saber como assim vai dar a casa que mora, que história é essa? E vai morar onde? E a sua família concorda com isso? E os seus filhos, vai deixar o que para eles? Como assim vai dar para Deus aqui? Os irmãos estão entendendo? Você sabia que eu posso estar lidando com uma pessoa que talvez está com problema de saúde, porque vai dar casa própria para morar de aluguel. Isso tem que se procurar saber primeiro. Não é assim não, irmão. Não, pastor, mas por amor à obra. Irmãos, eu vi uma vez uma coisa bem interessante, até eu fiquei de pesquisar depois se realmente existe isso, num programa que fomenta sobre medicina, questões de medicina, né? E um homem que dava tudo que tinha, ele era muito generoso, não era religião, ele apenas foi morar na rua, perdeu a família, e começou a dar o que tinha, e até que a família desfez. Por quê? Porque uma residência tem que haver sustento. Esse homem dava até a roupa do corpo. E aí, o caso dele foi ser estudado, havia algum problema ali, aconteceu nos Estados Unidos, ele chegou ao ponto de, no período do frio, já morava na rua, ele tirou as luvas e tirou o que ele calçava para dar para alguém que não tinha. E ficou sem. Eu tinha que ajudar. Ele foi examinado, descobriram que ele tinha um problema na mente, em uma área do cérebro dele que trazia o discernimento do limite da preservação da própria vida. Aquilo não era um homem santo, não era um programa de religião, ele não falava isso em nome de Deus, mas era uma pessoa que tinha um problema de saúde. E de tal forma que aquele homem foi parar no hospital porque os seus pés e mãos estavam em congelamento. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, uma igreja que põe o canudo e suga, não pode ser considerada igreja. Não é igreja. É o que eu tenho dito aqui, né? Quando nós falamos, por exemplo, de dízimos e ofertas, nós falamos que o objetivo é você ser fiel para você receber, mas não se cobra, não se pega no pé, se ensina. Há uma diferença. Não se traz sobre os membros da igreja uma extorsão. Quando seria extorsão? Meu irmão, você tem que crer, você tem que dar tudo.
Olha, você tem que acreditar. E aí, ó as características. A pessoa põe o poder da música. Normalmente, quando se vai arrancar ali, é depois de alguma coisa miraculosa, ou de uma pregação eloquente, de testemunhos fortíssimos. Aí a pessoa vai e abre ali para pedir. Uma vez eu recebi um telefonema, irmãos. Aliás, aconteceram 2 vezes isso. Uma pessoa que queria pregar aqui sobre as bênçãos da área financeira, alguma coisa assim. Aí eu digo assim, mas como assim? Aí eu fui perguntando, né? Eu não tinha entendido, ele queria vir pregar, disse para mim, olha, o senhor pode ficar tranquilo, é sem custo. Nós ficaremos hospedados aí em uma pousada, um hotel aí perto. E aí nós vamos pregar, parece que era 2 dias, uma coisa assim. Eu só lhe peço uma coisa, que no final, todo o dinheiro das ofertas será nosso. Irmãos, meu pai. Ai! Quando falou isso, meu Senhor, um chicote. Sabe o que era isso, irmãos? Pura ladroagem. Se aproveitar das pessoas. Meu irmão, aqui nós vamos orar para Deus te abençoar, te dar sabedoria, o que você tem, você administrar, e você prosperar, e você ter mais para abençoar, sim, quando Deus tocar o seu coração, abençoar outras pessoas, multiplicar o que você tem. Você tem uma casa própria, que você tenha 2, que você tenha 3, que quando chegar a sua velhice, você não vai se preocupar com o seu sustento, porque você tem como se sustentar. É assim que irmãos, eu creio nisso, e a Bíblia me mostra isso. Nós precisamos ministrar cursos para as pessoas prosperarem, crescerem, porque, irmãos, é muito triste uma pessoa que chega à velhice doente e não tem o que comer. É ou não é? É muito triste. E aí eu ouvi aqui, não, meu irmão, em outras palavras eu disse, não procure de novo não, porque não tem como não, isso aí nós não cremos nisso aí não. E graças a Deus não procurou mais. Agora, se a pessoa fez isso, eu ouvi recentemente de um caso de um tal pregador que ia nas igrejas, e aí ele via o Facebook dos membros daquela igreja que ele ia, e na hora de dizer que Deus estava revelando, usava as informações que tinha colhido. Alguém aqui chegou a ver isso, irmãos? É triste, hein? Jesus tem misericórdia. E igrejas que giram em torno dessas coisas. Eu não estou dizendo que aquela igreja específica não é de Deus, mas eu estou dizendo que os líderes não têm sabedoria. Existem lobos, irmãos, que querem comer a gordura das ovelhas. E nós não podemos permitir isso. Quando eu digo que eu fiquei muito feliz com o tema, é porque o que tem de crente ingênuo? Irmãos, nós já recebemos, um tempo desse me falaram, aliás, faz um tempo já, existem pregadores itinerantes que vão de igreja em igreja pedindo para pregar. E aí no final do culto ele chega perto do pastor e diz, olha, eu tenho aqui uma conta para pagar. Meu Deus, o que é isso? Misericórdia. Que negócio é esse? E você encontra crentes que, ao verem, ajudam. Se a pessoa faz isso, é porque encontra quem faz esse tipo de coisa, quem acolhe. Não funciona assim, irmãos. Então, a organização da igreja não deve se aproveitar daqueles que adoram a Deus. Não deve. É a linguagem de Paulo. Eu estive no meio de vocês, mas de ninguém cobicei nem prata nem ouro. Paulo disse isso quando falando com os pastores de Éfeso, antes de se despedir deles, ele ia pegar o navio, e eles abraçaram ele e beijaram a Paulo, porque ele tinha dito que eles nunca mais o veriam. Os irmãos lembram desse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 21.
Ou seja, Paulo esteve 3 anos e meio ensinando a palavra e ele disse: não cobicei nem prata nem ouro. Como que seria isso no nosso tempo? Meu irmão, pode chegar aqui o maior empresário da cidade fazer parte dessa igreja, mas ele não vai ser melhor tratado porque é o maior empresário da cidade. Não vai ter um cafezinho mais bonitinho para quem é importante que venha se tornar membro da igreja. Infelizmente, irmãos, eu me converti, e quando eu me converti, não foi o pastor que eu me converti, foi um pastor que veio depois, mas na hora do culto ele dava ênfase nos ricos. E eu me lembro, já era chamado ao ministério, já sabia que eu era chamado, e ali eu tive aquilo como um aprendizado para não fazer, que Deus tenha misericórdia e tenha mudado lá. Mas na igreja todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma. Diga amém, meu irmão. Eu sei que esse é um assunto pesado, mas é uma das máculas da igreja do nosso tempo. São uma das máculas. E muitas vezes nós sabemos que está errado, conhecemos igrejas que são assim, e nós tratamos como se nada tivesse acontecido. O que é que eu vou fazer, pastor? Ore, meu irmão, ore pedindo misericórdia. Que as ovelhas não sejam exploradas pelos seus líderes. Nós precisamos ajudar. Que a igreja seja um centro de referência, de apoio para as pessoas se levantarem, para as pessoas crescerem, prosperarem. Pastor, e quando elas vão contribuir? O que Deus tocar no coração delas, porque o Senhor é suficiente para mover por meio de sua palavra. E nem ficar, por exemplo, você não ouviu nunca eu dizer aqui: irmão, nós estamos precisando muito, irmãos. Não, Deus é Senhor da sua igreja. E Ele tem provado isso, irmãos, nós somos um milagre. Nessa pandemia agora, quantas pessoas podem ter achado que tudo estava perdido e agora o que vai ser daí? Irmãos, a igreja foi gerada com sangue, preço de sangue, o sangue de Jesus. Não é uma pandemia ou 2 ou 3 ou quantas situações mais que vai afetar a igreja. Você passou por ela. O Senhor Deus te sustentou. Diga amém aí, glória a Deus. Então eu quero com isso chamar a sua atenção, que nós precisamos, agora falando para encerrar, nós precisamos valorizar o sentido do templo. Claro, aqui a aliança do Antigo Testamento, mas o princípio do Antigo Testamento fala até hoje. Qual é? Nós precisamos amar o sistema que Deus criou, aonde nós nos aproximamos dele, todo o formato de reunião do seu povo, seja o culto público. E aqui, como é que eu aplico isso? Meu irmão, você precisa amar estar junto com seus irmãos. Você precisa amar vir à igreja. Estou indo para a igreja. Eu estou indo encontrar com os meus irmãos. E lá nós vamos orar e buscar o Senhor. Sem deturpações como havia na época de Jesus. Sem problemas como havia na época de Jesus. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, eu levantei minhas mãos na hora da adoração, uma pessoa depois me perguntou o que estava acontecendo comigo. Porque naquele tempo que eu me converti, só uma outra denominação podia levantar as mãos, ficar em pé, chorar e adorar a Deus daquela forma. E eu disse para a pessoa, olha, eu senti no meu coração de adorar daquela forma, senti a presença de Deus e assim eu fiz. E pronto. E cara feia para mim é fome. Entendeu? Sempre foi assim. Sempre foi. E eu entendo isso, eu estou adorando meu Deus e acabou-se. O que eu quero dizer é que não pode haver empecilhos e deturpações. Portanto, isso tem que fazer com que eu tenha alegria de ir para a igreja. Eu estou indo ouvir a palavra de Deus. Eu estou indo ouvir o ensino da palavra do Senhor. Eu estou indo adorar com os meus irmãos, sem deturpação, sem comércio. E por outro lado, irmãos, e aí eu vou completar isso à noite, infelizmente, essa mensagem que eu estou dizendo para vocês nem sempre tem atrativo. Porque
lá no fundo do coração, se você estiver impregnado com um comércio, eu gostaria tanto que o pastor falasse de prosperidade, porque eu preciso prosperar. A vida espiritual está morta, mas a pessoa quer a todo custo dinheiro. E aí, nessa hora, as igrejas, entre aspas, que estão entregando esse produto são ótimas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas falar que servir a Deus não pode ter interesse pessoal. Em resumo aqui, irmãos, não pode ter interesse pessoal. Pastor, e meus problemas? Meu irmão, você trata de adorar a Deus, trata de servir a Deus na sua vida, e o resto é de menos. A Bíblia diz isso: não vos preocupeis com o que haver de comer, ou vestir, ou beber, porque primeiro você tem que buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu devo buscar espiritualmente que Deus transforme a minha vida, que eu seja um homem de Deus, que eu seja um excelente marido, que eu seja um excelente servo do Senhor aonde eu for, que eu seja transformado para ser um bom pai, que eu seja um servo de Deus, uma liderança segundo a vontade de Deus, e que o Senhor seja glorificado em tudo que eu faça. É sobre isso que esse texto fala. Porque se eu estou querendo somente benefícios materiais, Deus passou para mim a ser um fornecedor de mercadoria. E Deus não é, irmãos. Deus não é. Deus é meu Pai, é nosso Pai, que nós devemos valorizar em primeiro lugar o seu abraço. E depois Ele que nos ama e trata melhor do que os lírios do vale. Ele veste melhor do que os lírios. Aí sim, nós vamos cultuá-lo com toda a nossa força. Eu quero continuar à noite e aqui concluir o raciocínio para a glória de Deus. Tem muita coisa boa para nós aqui nesse texto. Fique de pé no seu lugar, me perdoe o horário. Vamos orar. Meu Pai, queremos nos esvaziar, Senhor, de todas as preocupações humanas. Tudo que não é pão espiritual, tudo que não é maná, que não é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Senhor, limpa de nós tudo que é lixo, Pai, tudo quanto não deveria estar mais em nós. Dai-nos o discernimento do valor do templo, da constituição do templo, Senhor, que não é mais um templo feito por mãos, mas é o templo do Senhor constituído por Ti, a casa do Espírito, a nossa vida. Senhor, nós Te pedimos que não haja comércio nesse templo. Esse templo que nós entendemos que é o nosso corpo, o nosso coração. Retira de nós todo o interesse, em primeiro lugar, de algo material, humano. Sim, Pai, o Senhor se preocupa com as nossas emoções, o Senhor deseja que sejamos felizes, o Senhor almeja que a nossa vida seja abençoada e que tenhamos vitórias e vitórias para a glória do Senhor, mas que o Senhor enche o nosso coração com a simplicidade de termos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Em primeiro lugar, independente de qualquer outra coisa, como Jó, que perdeu tudo, mas continuou obedecendo o Senhor. Tira de nós, Senhor, o aborrecimento quando nos falta alguma coisa. Tira de nós o aborrecimento quando nós queremos, mesmo não sendo da Tua vontade, lá no profundo do coração, cada um de nós sabe. Senhor, mude a nossa história, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, senão estamos perdidos, Pai. Nossa vida não tem sentido sem o Senhor. Nos ensine o caminho, Senhor, de andarmos com mãos dadas com o Senhor. E que tenhamos profunda comunhão contigo. E que isso venha gerar uma vida abençoada na Tua presença.
em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje à noite, às 19h30, estaremos juntos e nós vamos continuar